Oi, tudo bem? Pessoal, é que hoje a gente vai estudar um assunto muito importante, a vitória sobre o pecado. Rola a vinheta que depois a gente vai falar sobre isso. 1, 2, 3, caminha! Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Agora eu vou falar sobre uma coisa que é importantíssima, que está escrita em 1 João 3, 5 ao 10. Então agora vamos olhar para ver o que está escrito. E com base na Bíblia, a gente vai ver o que vai nos esclarecer sobre esse assunto. E ele é muito importante, pessoal. Agora vamos começar. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Então, se ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque não há pecado nele. Se nele não há pecado, eu sei que também Paulo escreveu em Gálatas 2:20, diz assim, vou até ler para vocês, Gálatas 2:20. Romanos, Coríntios, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Hebreus, Gálatas, Efésios. A gente sabe que se a gente não está achando, vou dar um livro antes de Efésios. Gálatas, Efésios, Filipos. Gálatas 2:20. Diz assim, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ponto final. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a gente vê que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nessa outra vida de Cristo, ele pode viver pecando. Isso é uma blasfêmia dizer que Cristo vai viver pecando. Que Cristo agora vai pecar vivendo em nós. Na segunda vez que ele viveu, agora ele vai pecar. Isso é uma blasfêmia. Então, voltando para 1 João 3, 5 ao 10, que a gente vai ler, e leia um texto de Gálatas 2:20 também, que ele é muito importante. Agora a gente vem aqui. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quem pratica justiça é justo, assim como Deus é justo. Deus é justo. E agora a gente vai ler o verso 8. Quem vive habitualmente, lembrando que essa palavra habitualmente não existe. Não existe essa palavra habitualmente. Daí fica assim, quem vive no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora vamos ir para o verso 9. Aquele que é nascido de Deus não peca. Habitualmente essa palavra também não existe. Não peca. Aquele que é nascido de Deus não peca, pois
pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, agora vamos ler o verso 10. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Quem não ama seu irmão não é de Deus. Então, a gente agora vai para o texto de Isaías 59:2. Vamos lá. Ler o que diz Isaías 59:2. Eu já li, é um texto muito importante. Olha só o que diz aqui. Mas vossas maldades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de modo que não vos ouve, de modo que Deus nos ouve. Então, por que a gente vai continuar no pecado? Como é que a gente vai pedir perdão se Deus não nos ouve? Então, antes da gente pecar, a gente se acorda de joelho no chão, para que nenhum mal venha a nos acontecer e a gente se desvie da palavra. Então a gente pede para Deus proteção para que a gente não peque. E quando a gente faz isso, daí Deus está conosco, está nos ajudando, só que a gente tem que estar de orelha em pé, tá? Tem que estar ouvindo quando vem o diabo, quando é tentação, para a gente não cometer. Então, agora vamos para o outro texto, Romanos 8:1. Lembrando que esse texto, na minha versão, que é Almeida século 21, está pela metade. E o que diz em Apocalipse, capítulo 22? Vamos lá ver. Vamos lá ver aqui. Olha, Apocalipse, estamos chegando. Apocalipse 22. Lá nos últimos versos a gente encontra. Olha. Aquele que dá testemunho dessas coisas. Não, é esse daqui não, é esse. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Então, se ele vai te dar a nossa parte, então como é que a gente vai ser salvo? Se Deus já tirou a nossa parte, o que a gente tem que fazer é pedir perdão e não mais cometer aquele pecado. E daí você não comete mais nenhum pecado. Errei ali. Você não comete mais nenhum pecado. Então, agora a gente vai para Romanos 8:1. Então, eu coloquei ali ver na Almeida Revista Corrigida, que é a versão que meu pai usa. É uma bem boa essa versão. Então, vamos ir aí para o texto de Romanos. Vamos ver o que diz em Romanos 8:1. Olha só, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porém, não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o que está escrito na versão Almeida Revista Corrigida. E, pelo que eu me lembro, tem mais alguma
nessa versão Almeida Revista Corrigida. Então, agora vamos para o texto de Mateus 16, 22 e 23. Mateus 16, 22 e 23. Olha. Mas Pedro, chamando-o a particular secreto, repreendeu-no, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então, quando a gente fala não inspirado por Deus, segundo o que falou em 1 João 3, 5 ao 10, no verso mais ou menos 8, eu acho que é o 8, no verso 8, pelo que eu me lembro, o verso 8 que diz isso. Agora vamos para um texto onde eu vou dizer uma coisa. Mas, então, Jesus disse, se repreendeu Pedro, porque se Jesus não repreendesse, se Pedro não ia conseguir fazer o que ele fez, a obra tão grande. Então, Jesus repreendeu. Agora vamos para Êxodo do 32, 32, 33. Olha, 32, 32, 33. Vamos ver o que diz aqui. Mas agora perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Então o Senhor me disse: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Então, na base da Bíblia, colocam o que vocês acreditavam antes de ver esse vídeo, e depois, se vocês não conseguiram entender, ainda tem essa convicção que a gente não pode vencer o pecado, daí é só colocar ali, porque é uma coisa muito importante. Esse assunto é importantíssimo. É questão de vida ou morte. E se a gente comete pecado e sabe, é um pecado pior ainda, porque você já sabe, está consciente que você está fazendo aquele pecado. Então, tchau, pessoal. É isso que a gente fala por hoje e até mais. Tchau, tchau! Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são.